Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa, e para mim é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez falando, sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa caminhada espiritual aqui no planeta Terra. E é sempre um grande prazer, estar aqui com vocês mais uma vez, mais um encontro, semanal que nós temos, para falar sobre coisas espirituais importantes. E o tema que eu escolhi para conversar, com vocês hoje é o seguinte: a doença mais difícil de curar. E esse tema é muito importante porque atualmente nós estamos vivendo, em momentos difíceis, um mundo com problemas, com muitas doenças. Inclusive, atualmente o mundo está em pânico, por causa do coronavírus, que é um vírus muito perigoso e certamente uma doença contagiosa e que causa a morte, de muitas pessoas. E aí, por essa razão, o mundo inteiro está preocupado, com essa doença. Mas, embora essa doença seja muito grave, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre uma doença ainda mais perigosa do que essa, uma doença que todos nós temos e que nós precisamos tratá-la. Que doença é essa? Não é uma doença do corpo, mas é uma doença do espírito, que nós vamos falar. Essa doença é a doença do orgulho e do egoísmo. Essas duas características da personalidade humana são as causadoras dos mais diversos problemas existentes no nosso mundo, hoje em dia. Desde problemas pessoais até problemas familiares, problemas entre amigos, problemas no local de trabalho, problemas entre cidades, entre países, a corrupção, a falta de cuidado com a saúde, enfim, diversas coisas ruins são causadas por essa doença, a doença do egoísmo e do orgulho que está presente em todos nós. O orgulho e o egoísmo são características do espírito, em processo de evolução ainda, ou seja, todos nós que estamos em processo de evolução, nós temos como característica sermos orgulhosos e egoístas. E por que isso acontece? Porque Deus nos criou, todos nós, como espíritos inteligentes, mas no começo, simples e ignorantes. Ou seja, criou todo mundo igual, simples e ignorante, mas todos destinados a passar por um processo de refinamento que nós chamamos de evolução espiritual, até chegar à perfeição. Então, esse é o plano de Deus, por assim dizer, para o homem, para o espírito humano, é chegar à perfeição. E esse processo de refinamento ou evolução espiritual acontece através das sucessivas reencarnações que podem ocorrer em vários mundos materiais, como é o caso do planeta Terra, nas mais diversas circunstâncias existentes no universo. O planeta Terra é um mundo criado e preparado para que os espíritos possam passar por essas experiências e evoluir. Mas ele não é o único existente no universo que possibilita essas experiências. Existem incontáveis outros mundos espalhados pelo universo que servem a este mesmo objetivo, ou seja, fazer com que os espíritos passem por um processo de evolução. Assim, quanto mais evoluído é um espírito, menos orgulho e menos egoísmo esse espírito apresenta. E porque o orgulho e o egoísmo, essa doença, é uma doença de tão difícil tratamento, por assim dizer. Ou seja, porque é tão difícil para nós, seres humanos, deixarmos de ser orgulhosos e de ser egoístas. Bom, isso acontece porque Deus nos deu o livre arbítrio, ou seja, a capacidade de decidirmos por nós mesmos quanto tempo durará o nosso processo evolutivo rumo à perfeição. De modo que evoluir é um destino, ou seja, todos nós estamos destinados à evolução espiritual. Porém, a velocidade com a qual realizamos esse processo, aí fica por nossa conta, é de nossa escolha. Ou seja, quanto mais nós lutamos, quanto mais nós vencermos as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, o nosso egoísmo e o nosso orgulho, mais rápido atingiremos a perfeição. E isso é uma questão de cada um espírito. Cada pessoa tem a decisão nesse sentido. Nós somos egoístas quando queremos tudo somente para nós. Quando pensamos somente em nós mesmos,
e quando fazemos tudo em prol de satisfazer os nossos desejos, sem levar em conta e sem levar em consideração se esses desejos estão ou não causando prejuízos a outra pessoa. Somos orgulhosos quando levamos apenas o nosso interesse em consideração, ou quando nos consideramos melhores que os outros, né? Nos achamos superiores aos outros, ou ainda quando desejamos nos vingar, né, uns dos outros. Isso é um processo de orgulho, né, que existe dentro de nós. Quando agimos sob a influência dessas duas características de nosso espírito, temos a tendência a causar o mal a nós mesmos e aos outros. É a doença mais difícil de se curar atualmente e está espalhada em toda a humanidade. Mas como nós podemos então vencer a doença do orgulho e do egoísmo? Em João 13,35, Jesus, um dos espíritos mais evoluídos que já encarnou aqui no planeta Terra, é o nosso mestre espiritual, ele nos mostra como podemos fazer, ou seja, qual o remédio para essa doença. Vamos ler aqui comigo em João 13,35. Vocês que têm aí a Bíblia, né, podem acompanhar comigo. João capítulo 13, versículo 35, onde nós lemos o seguinte: por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Então, veja, né? O remédio para a doença do orgulho e do egoísmo é o amor. Em todo o seu ministério, Jesus nos ensinou que o amor é fundamental para que possamos vencer a nós mesmos e evoluir no caminho espiritual. O apóstolo Paulo também falou sobre a importância do amor para a evolução espiritual. Vamos ler também esse texto que é muito importante, 1 Coríntios, capítulo 13. Acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 13. É muito interessante esse texto. Versículos do 4 até o 7. 1 Coríntios 13, do 4 até o 7. Aqui o apóstolo Paulo descreve as características do amor, ou seja, como que o amor faz com que a gente consiga evoluir espiritualmente, porque ele nos torna pessoas melhores, ou seja, espíritos melhores, mais evoluídos, mais bondosos e assim por diante. Diz o texto, versículo 4. O amor é paciente. Quantas pessoas, né? Quantos de nós não sofremos pela falta de paciência? Mas segue o texto. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso. Né? Então, interessante aqui esse texto. Não se comporta indecentemente, não procura seus próprios interesses, que é a característica do egoísmo, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. O amor nunca acaba. Então, veja que o texto aqui deixa bem claro as características, né, de uma pessoa que escolhe a chave, ou seja, o remédio que Jesus nos deixou para vencer o orgulho e o egoísmo, que é o amor. A gente tem que se comportar dessa maneira, né? Ou seja, não procurar só o nosso próprio interesse, sem levar em consideração se o outro está sendo prejudicado com isso. Enfim, são várias características demonstradas nesse texto sobre o amor e que nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos ater a nossa mente, prestar atenção e tentar fazer isso aqui. É muito difícil? Com certeza. Porque até o próprio Jesus falou que se a gente ama aqueles que nos cercam, né, nossos familiares, nossos amigos, isso é muito fácil, qualquer pessoa faz isso. O difícil é amar os inimigos. Agora, quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos, é óbvio que isso não deve ser tomado ao pé da letra, né? É impossível você amar, sentir amor de querer o bem para uma pessoa que faz o mal para você, né? Mas esse amor, ele quer dizer o seguinte, que pelo menos você tem que se esforçar em não querer o mal da pessoa, né? Em não querer que a pessoa se dê mal, não querer se vingar dessa pessoa.
deixar que ela vai sofrer as consequências de suas próprias ações. Então, é mais ou menos nesse sentido que ele quis dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. Se eles precisarem da nossa ajuda, a gente ajudar, né? Não querer se vingar. Mas não é necessário que você fique lá perto da pessoa, abraçando, né? Porque não tem como. Né? A gente ainda não entendeu isso. Né? Mas para você entender mais ou menos o que Jesus quis dizer, quando ele estava sendo açoitado, né, pelos romanos, então o que é que ele disse quando estava sendo crucificado? Né? O que é que ele disse? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ali Jesus estava demonstrando amor pelas pessoas. Então veja que ele estava nesse momento em sofrimento, né, um momento de sofrimento de sua vida, mas mesmo assim ele não estava desejando o mal e nem querendo se vingar daquelas pessoas. É mais ou menos nesse caminho que nós devemos seguir quando se fala em amar os nossos inimigos. Agora, se quisermos ficar curados, né, da doença do orgulho e do egoísmo, é preciso levar a sério as palavras de Jesus. E aí nós podemos nos perguntar, mas como eu faço para vencer as minhas tendências, né, as minhas más tendências? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu chego, então, a essa evolução e a esse amor de amar todas as pessoas? Porque esse amor que Jesus está falando é um amor, aquele tipo de amor que você tem pelos seus filhos, né, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo amigo, né, alguém que você gosta muito, pelos seus irmãos. Agora imagina você sentir esse mesmo sentimento, essa mesma energia para com todas as pessoas do planeta. É essa a chave do amor a qual Jesus está se referindo. Mas aí, como eu fiz a pergunta, como é que eu faço para vencer as minhas más tendências e desenvolver esse tipo de amor pelas pessoas? Aí nós vamos recorrer agora também ao Livro dos Espíritos, na questão 919, Livro dos Espíritos de Allan Kardec, foi o codificador da doutrina espírita, e anotou a resposta, né, dos espíritos benfeitores que o auxiliaram, né, na produção desse trabalho. E aí a gente vai ver aqui a questão 919, é muito interessante. Inclusive, eu recomendo a leitura desse livro, porque ele é uma série de 1019 perguntas e respostas que Allan Kardec fez aos espíritos, né, superiores, e eles deram respostas muito interessantes, né, sobre a vida, sobre como nós podemos melhorar. E aí, na questão, como eu falei, né, a questão 919, deixa eu achar ela aqui. Pronto, achei. Questão 919, embaixo do subtópico Conhecimento de si mesmo, diz assim, ó, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Ou seja, como é que a gente faz para nos melhorar e resistir ao mal? A resposta dos espíritos foi a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí ele faz uma nova pergunta. Nós entendemos a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Pergunta Allan Kardec: como é que eu faço para me conhecer? Ou seja, para conhecer a mim mesmo, né? Como diz o sábio da antiguidade. Aí tem uma resposta muito interessante aqui, que é do espírito de Santo Agostinho, né? Consta aqui no livro, que foi ele que deu essa resposta. E veja qual é a resposta. Ou seja, como é que eu faço para conhecer a mim mesmo e me melhorar nesta vida? Ele diz assim, ó, o espírito de Santo Agostinho: fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que, a cada noite, lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais em outrem,
se fizestes uma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar nesse momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo, e enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência e a indicação de um mal que é preciso curar. Então, é uma resposta muito interessante, porque deixa bem claro aqui o que é que a gente deve fazer. Eu quero evoluir, eu quero melhorar a mim mesmo, então o que é que eu tenho que fazer? Ou seja, questionar a mim mesmo. Ele fala aqui, por exemplo, que ao final de cada dia seria muito interessante que nós tivéssemos um tempo de reflexão, no qual nós parássemos para pensar e analisar todas as coisas que nós fizemos durante o dia e as motivações por trás dessas nossas ações. E aí nós iríamos entender. Por exemplo, se nós tivéssemos feito uma ação que, se fosse outra pessoa fazendo essa ação, a gente censuraria essa ação, então é uma coisa que nós devemos analisar em nós mesmos e mudar, né? Se é alguma coisa que eu fiz, né, durante o dia, que eu não teria coragem de dizer abertamente às pessoas, então é algo que eu preciso reformar, que eu preciso melhorar. Enfim, se eu não fiz algum mal a alguém que ficou com alguma perturbação em relação a mim, alguma queixa, né, e eu não tomei as devidas providências para corrigir a situação, então ele fala aqui que esse é um meio interessante de conhecer a nós mesmos, né? Então, é mais ou menos por aí que nós devemos fazer. Porque desenvolver o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo, indicado por Jesus como um mandamento, é necessário, né, para a nossa evolução espiritual. É necessário que nós tenhamos sempre um olhar para nós mesmos e não para o outro, né, mas sim para nós mesmos, o tempo todo, para que assim nós possamos evoluir. Jesus mencionou a necessidade de olhar para nós mesmos em vez de para os outros em Mateus 7, 3 ao 5. Né? Vamos ler também aqui na Bíblia, Mateus 7, 3 ao 5. É bem interessante esse texto também, porque ele nos mostra o que, infelizmente, a maioria das pessoas faz, né? Inclusive a gente faz, todos nós fazemos isso. Né? A gente precisa reconhecer, né? Todos nós julgamos os outros. E aí veja o que Jesus diz aqui, Mateus 7, 3 ao 5. Olha só, Mateus 7, 3 ao 5 diz assim, ó: parem de julgar, para que não sejam julgados, pois com o julgamento com que julgam, vocês serão julgados, e com a medida em que medem, medirão a vocês. Então, por que você olha para o cisco no olho do seu irmão, mas não percebe que há uma trave no seu próprio olho? Ou, como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e depois verá claramente como tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, mais uma vez aqui, né, concordando com o livro dos Espíritos, né, a gente viu esse ensinamento de Jesus, que a gente precisa olhar para nós e não para os outros. Mas é muito comum a gente ficar sempre observando os erros dos outros e esquecendo que nós erramos o tempo todo. Às vezes a gente está... Aliás, só em você estar olhando o erro do outro, você já está cometendo um erro, né? Então, é uma coisa que a gente precisa melhorar. E à medida que nós vamos descobrindo nossas más tendências e as mudando para o bem, nós vamos fazendo um processo chamado de reforma íntima, que nos levará, por fim, à elevação espiritual e à libertação da condição de expiação e provas que vivemos atualmente. Então, é isso. É a reforma íntima que é importante a gente fazer. E essa reforma só pode ser feita quando nós olhamos para nós mesmos e descobrimos as nossas más tendências e fazemos esforço consciente para corrigi-las. Esse processo de reforma íntima também nos ajudará a parar de julgar o nosso próximo, pois saberemos que a evolução espiritual é um processo individual e que cada espírito tem o seu próprio tempo. Ou seja, nós não somos iguais. A Terra é como se fosse uma escola gigantesca que tem várias séries. E aí o que acontece? Cada um de nós é colocado numa situação diferente, com provas diferentes, com expiações diferentes. Por quê? Porque isso depende do grau de elevação espiritual de cada um.
Ou seja, cada um tem suas provas, cada um tem os seus carros para espiar. Portanto, nós estamos em estágios diferentes, porém na mesma escola, que é a Terra. É por isso que há tanta diferença, né, entre as pessoas. Né? Uns sofrem muito, outros sofrem menos, e assim por diante, porque isso depende do grau de evolução espiritual de cada um. Aí você observa, né, aquela pessoa que você julga ser difícil de lidar, ou que você diz que está, ou que percebe que está fazendo coisas não lá muito corretas, e que vem prejudicando aos outros e a si mesmas, a si mesmo com as suas atitudes. Então você deve lembrar que cada pessoa tem o seu próprio tempo, né? Então não adianta você querer forçar, porque haverá um momento em que esse espírito se cansará de fazer o mal e trilhará um caminho do bem, pois o tempo todo ele estará plantando e colhendo, ou seja, ele estará sofrendo as consequências de suas atitudes, quer agora, quer em encarnações futuras. Então vai chegar um momento que ele vai cansar dessa situação e vai querer mudar, né? Vai querer evoluir. Isso acontece com todos nós, né? Chega um momento que a gente quer mudar, que a gente quer evoluir e quer sair dessa situação de dificuldade. E aí a gente começa a fazer o que deve ser feito para evoluir. Outra coisa libertadora, né, que é importante lembrar nesse momento, é que cada um é responsável pelo seu próprio processo evolutivo e pelas consequências de suas ações. Em Mateus 10:38, Jesus disse que cada um é responsável por si mesmo, quando ele diz que cada um deve apanhar a sua própria cruz e segui-lo continuamente. Ou seja, cada um tem sua própria cruz a carregar. Cada um de nós tem o seu próprio karma a expiar, as suas próprias circunstâncias pessoais. Portanto, não dá para nivelar todo mundo e colocar todo mundo debaixo de uma mesma régua, debaixo de uma mesma lei. Assim, não funciona assim, porque cada um tem um grau diferente. Então, é necessário que nós tenhamos paciência com as pessoas, paciência com o nosso irmão. Por isso que o amor diz que, o texto lá diz que o amor é paciente. Por quê? Porque a gente tem que esperar a evolução de cada um, né? Talvez ela nem aconteça nessa encarnação. Talvez você tenha um parente ou alguém que você conhece, que você gostaria que ele mudasse aquela má tendência que ele tem. Aquilo está causando sofrimento a ele, está causando sofrimento à família dele, mas ele simplesmente não percebe. Ou se percebe, ignora e continua fazendo aquelas coisas erradas. E aí você diz, como eu gostaria de ajudar essa pessoa, como eu gostaria de fazer com que ele mudasse, saísse disso aí. Mas o máximo que você pode fazer é ensinar e dar o exemplo. E ajudar quando for necessário, né? Mas jamais você deve carregar a cruz do outro, porque cada um tem o seu próprio caminho. Cada um carrega a sua própria cruz, ou seja, cada um deve buscar a evolução espiritual e o melhoramento de si mesmo, lutando contra as suas más tendências e realizando a sua reforma íntima. Pois bem, era isso, né, que eu tinha para falar para vocês, né, hoje. Gostaria de dizer, né, que realmente esses pensamentos nos ajudam, né, a pensar a nossa vida, né, a melhorar a nossa vida, e que isso seja feito, né, por cada um de nós, né, cada um de vocês aí que me escuta, né, analise, né, todo mundo analisa suas tendências que precisam ser melhoradas. E fazendo assim, com certeza, a gente está no caminho, né, do bem, no caminho espiritual, não importa qual seja a religião a qual você pertença, ou se você não tem nenhuma religião. O importante é você fazer o bem e fazer aquilo que Jesus mandou, que é amar a si mesmo, amar a Deus e amar ao próximo. Fazendo isso, você está fazendo a reforma íntima, né? Olhando para si mesmo e melhorando as suas más tendências. Fazendo isso, você está seguindo o caminho da evolução espiritual. Se você gostou desse vídeo e de outros, né, que eu já publiquei nesse canal, inscreva-se no canal e curta e compartilhe estes vídeos com outras pessoas, para que essas informações sejam disponibilizadas para um número cada vez maior de pessoas. Ative também as notificações, né, clicando aí no sininho, que aí você fazendo isso, toda vez que eu mandar um vídeo novo, né, enviar um vídeo novo, você será avisado. E aí isso ajudará com certeza, né, para que você possa estar nessa comunhão, né, desse grupo, né, que nós estamos criando, por assim dizer, para trabalhar a nossa espiritualidade. Faça também uso da página de comentários, né, se assim o desejar. Deixa aí o seu comentário, diga o que você achou desse vídeo ou de outros vídeos, né, que eu já publiquei. Dê também sugestões de temas, coisas que talvez você gostaria de saber, né, qual seria, como isso poderia ser explicado.
por meio da filosofia espiritualista, né? Ou qual seria o meu entendimento, né, pessoal, né? Que sempre eu deixo bem claro que tudo que eu falo aqui é fruto do meu entendimento pessoal, né? Jamais eu estou representando um grupo religioso específico. Na realidade, eu estou falando o meu ponto de vista. E vocês são livres para aceitar ou para recusar, né? Se você não concorda comigo, não tem problema, tudo que eu falei aqui, nos respeitaremos, né, um ao outro, e a vida segue, né? Cada um segue o seu caminho. É assim que deve ser, ok? Então, agradeço muito a atenção de todos vocês, tenham uma excelente semana, né? E que Deus abençoe a todos vocês, né, no dia de hoje e durante essa semana. E até o próximo vídeo.